Questões de aritmética número 18. Na verdade, coloquei aqui duas questões. Uma questão principal, que caiu no Profimate, que é do IMPA, né? Isso aqui deve ter vindo de alguma Olimpíada de Matemática. E aqui tem uma questão que eu chamei de variante. É uma outra questão com enunciado completamente diferente, mas a solução é a mesma dessa questão aqui. Então, olha só o que acontece. Ele tem aqui um quadriculado de 6 por 4. Olha, em uma folha de papel foi desenhado um quadriculado de 6 por 4. E depois foi traçada a diagonal AB, como mostra a figura abaixo. Observe que a diagonal AB intersecta o quadriculado em 9 pontos, incluindo os vértices A e B. Olha aqui. Cortou aqui, 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 aqui. Foram 9 pontos, né? Então eu tenho aqui 4 por 6, traçou a reta e ele encontrou o quadriculado nesses 9 pontos aí. Agora ele pergunta o seguinte: se desenharmos um quadriculado de tamanho 2016 por 1344, 2016 por 1344. O que tem a ver 2016 por 1344 com esse quadriculado aqui? Aí ele pergunta o número de pontos que a diagonal AB intersectará o quadriculado, incluindo os vértices, será igual a tanto. Olha só, esse 2016 por 1344 não é um quadriculado com dimensões quaisquer não, tá? Observe que esse aqui é 6 por 4, né? 6 por 4. É como se fosse 3 por 2. Claro, 3 por 2 seria esse pequenininho aqui, a metade dele. É a quarta parte, né? Você vai até a metade do caminho aqui da reta, tá? Da diagonal AB seria 3 por 2. E olha só, será que esse quadriculado aqui, ele tem a ver com esse? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui por 3, isso aqui por 2. 2016 por 3, isso aqui vai dar 6, resto 2, 21, vai dar 7, e aqui vai ficar 6, vai dar 2, resto 0. 672. E esse aqui, vamos dividir por 2, porque ele é 2016 por 1344. Vamos pegar isso aqui e dividir por 2. 1344 dividido por 2, isso aqui vai dar 6, resto 1. 14 por 2 dá 7, resto 0. Abaixo 4, aí vai dar 2 e resto 0. O que quer dizer isso? Deu 672 aqui e deu 672 aqui. Por que eu fiz isso? Olha só, pessoal, eu fiz isso porque se ele falasse para você colocar um quadriculado maluco qualquer, do tipo 2117 por 1299, essa linha B ia ter uma inclinação que você não ia ter como saber onde que ela ia cortar essas linhas aqui. A única maneira de eu saber em quantos pontos essa linha vai cortar o quadriculado é se isso aqui for uma versão maior, ampliada, na mesma proporção desse quadriculadozinho aqui. E realmente é. Por quê? Porque se eu dividir na mesma proporção 3 por 2, que é esse aqui, né? É 6 por 4, é a mesma coisa que 3 por 2. Vai dar o mesmo valor. Ou seja, esse quadriculado 2016 por 1344, ele é igual a 672 quadriculados de 3 por 2. Isso aqui é um quadriculado de 3 por 2. Né? Aqui você juntou com a distância 2, dobrou. Você dobrou e conseguiu esse. Esse aqui você multiplicou por 672. Na verdade, multiplicar esse menorzinho por 672 para chegar nesse é a mesma coisa que multiplicar esse maior aqui pela metade disso. Quanto é que é a metade disso? A metade disso é 336.
Tá, então esse quadriculado de 2016 por 1344, como que ele é obtido? Você vai pegar esse quadriculado aqui de 6 por 4 e vai multiplicar por 336. E aí você vai chegar num quadriculado com essas dimensões. 2016 por 1344. Então, moleza, para você saber em quantos pontos essa diagonal vai intersectar o quadriculado, é só você pegar esses pontos aqui e multiplicar por 336. Ah, mas aí tem uma pegadinha, meu amigo. Calma aí. Cada quadriculadozinho desse menor de 6 por 4 tem quantos pontos de interseção? A gente viu que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9? Então vou multiplicar isso aqui por 9? Não, não. Na verdade não tem 9, na verdade tem 8. Porque você está contando com o primeiro e com o último. E esse último, na verdade, é o primeiro da célula seguinte. Então, cada célula você só pode contar 8 e não 9. Então, cada célula você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na próxima célula você já vai ter. Você vai ter esse aqui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai multiplicando isso aqui por 8. E lá na última é que você vai colocar um pontinho a mais para fechar o ponto B lá no final. Então, quando você pega esse quadriculado menor e vai repetindo ele 336 vezes, para chegar nisso, você vai ter os 8 primeiros pontos, mais 8 primeiros pontos, mais 8 primeiros pontos, etc. 336 vezes. Mas lá no último você tem que adicionar um ponto, senão você não completa o ponto B, senão você está sem contar ele. Então você soma 1 aqui. E aqui você vai ter quantas parcelas? 336 parcelas, que saiu daqui esse 336, né? Então você vai ter, na verdade, 336 vezes 8 mais 1. Quanto é que dá isso? 336 vezes 8. Dois mil seiscentos e oitenta e oito, 2.688 mais esse 1 aqui, isso aqui vai dar 2.689 pontos, desde o primeiro até o último lá no final. Olha aqui, 2.689, resposta correta, letra C de Charlie. Agora, essa variante aqui, eu não vou resolver não, mas eu vou mostrar a solução. Olha só, essa situação aqui que está nesse segundo problema é exatamente isso aqui que eu estou descrevendo. Olha só, quantas soluções existem com x indo de 0 até 2016, o quadriculado nosso, né, de 2016 por 1344. Então, se você colocar isso aqui num gráfico XY, você vai ter a equação 3y igual a 2x, é uma equação, é uma reta. 3y é igual a 2x. É a mesma coisa que falar que y é igual a 3 meios de x. Ó, y é igual a 3 meios de x. A inclinação é essa, 4 por 6. 4 para 6. Então, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas 2016, 1344. A inclinação dessa reta é 2016 por 1344, que é a mesma coisa que 4 por 6, que é a mesma coisa que 2 por 3. Ó. Y é igual a 2/3 de x. Então, essa reta que o problema está falando é exatamente essa reta aqui. Aí ele pergunta quantas soluções existem, ou seja, valores possíveis para x e y. Você pode ter aqui uma infinidade de valores possíveis para x e y. Todos os valores de x e y dessa reta são, digamos assim, valores de x e y que satisfazem essa equação. É a equação de uma reta, né? Tem infinitas soluções. Mas ele quer saber quais são as soluções, ou seja, os pontos dessa reta, de tal forma que pelo menos um dos valores seja inteiro.
pelo menos um dos valores seja inteiro. O que quer dizer isso? Pelo menos um dos valores ser inteiro quer dizer que ele vai cortar ou essas linhas verticais, que são x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, são os valores inteiros para x, né? São esses pontos aqui. Ou então, y inteiro tem que ser x ou y. O que seria y inteiro? Y inteiro é quando essa reta cortar os quadriculados horizontais, que são esses outros pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, né, x, y, esse ponto aqui. Aqui você vai ter o y inteiro, mas o x não é inteiro. Por quê? Porque ele ficou entre uma linha e outra. Então você falar os pontos onde essa reta corta o quadriculado é a mesma coisa que dizer são os pontos onde essa reta tem um valor de x ou de y inteiro. Então isso que ele está perguntando é a mesma coisa que esse problema, idêntico. E a resposta é qual? Essa mesma resposta correta, letra C de Charlie, 2.689 valores.